Boa noite, Anderson. Tudo bem? Tudo jóia. Tirando esse problema, eu vou transmitir aqui. Nós estamos no outro canal. Nós temos 6 pessoas nos aguardando lá. Uhum. Internet ao vivo tem disso, né? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, e contigo? Tudo jóia. Tudo beleza. Em breve vamos estar aqui, vai estar funcionando aqui. Tranquilo. E aí, pessoal? Estou fazendo esse programa é bacana porque ele permite transmitir ao mesmo tempo no Facebook e no Twitter, no Periscope do Twitter. Daí a gente teria um alcance maior, mas daí vamos para esse, pelo menos temos esse substituto. Sim, sim. Que estranho. Bom, mas acontece. Eu vou entrar aqui também no Instagram para avisar que a gente está no ar. Beleza. E tu entra no Instagram também comigo? Se eu fizer aqui o Instagram, o problema é que eu vou ficar sem áudio, por causa do fone, né? Então. Bom, pessoal, eu estou aqui entrando aqui só para dizer que nós estamos no YouTube. Estou aqui no YouTube entrevistando o nosso amigo Anderson Tamburim. Bom, vamos começando então. Beleza. O pessoal está conseguindo nos achar aqui no YouTube. Bom, estamos ao vivo então. Bom, Anderson, é um prazer te ter aqui. Porto Alegre está um frio terrível. Tu está onde? Eu tô no Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo. Tá bem um friozinho bacana chegando aqui também. Nós estamos com um frio terrível aqui em Porto Alegre. O bicho tá pegando aqui. Mesmo o gaúcho, vocês acham que gaúcho é acostumado com frio? Não, a gente não gosta de frio. O frio incomoda pro gaúcho também. E estamos aqui passando um frio. Teve esse vendaval também nesse final de semana. Mas agora nós estamos aqui para conversar com esse grande personagem, Anderson Tamburim. Eu peguei tua biografia aqui no LinkedIn. Human Hacker, Fraud Investigator, Forensic Interviewer. Então, é análise investigativa do discurso, linguagem corporal e as microexpressões faciais. Então, a tua especialidade, então, é decifrar o ser humano. Por isso é o Human Hacker, é isso? O Human Hacker, né, ele vai para a base do hacking. Hacking, o que é? O hacker, ele é aquele que vai na origem, né, do funcionamento, para entender como aquelas questões se conectam na engenharia do comportamento, né? Então, o meu trabalho, ele, longe de decifrar, né, na verdade, a maior parte do meu trabalho consiste em conseguir conectar, de fato, com as pessoas, conseguir interagir com elas de uma maneira que elas se sintam à vontade, né? Principalmente na questão da entrevista, interrogatório, é uma necessidade, né? Então, todas essas ferramentas que você citou, elas fazem parte do arcabouço do que é chamado de análise da conduta humana, né?
A conduta é diferente do comportamento. O comportamento ele é constante, a conduta ela é variável. A conduta ela depende de onde o indivíduo está, com o que ele está interagindo, sob qual contexto. Então, quando você está na sua casa, você tem uma conduta com seus familiares. Quando você está com os seus amigos, é outra conduta. A hora que você está respondendo a um questionário dentro de uma entrevista, é outra. Então, eu preciso entender as nuances dessa conduta de cada indivíduo para saber o que essa pessoa ela quer me dizer, o que essa pessoa não quer me dizer e por quê. Né? Entender por que esse comportamento dela. Então, é uma área que eu já tenho uma atuação aí pelo menos 10 anos, né? E principalmente dentro do ambiente corporativo, tanto com a prevenção, quanto também no cenário de intervenção aos delitos, né? Então, desde fraude, suborno, apropriação indevida, furto, assédio moral, assédio sexual, entre todos os outros tipos de condutas não produtivas que se possa ter dentro de uma empresa, né? E fora essa ambientação dentro do cenário corporativo, tem o trabalho de investigação científica, desenvolvimento de pesquisa, né? Eu colaboro junto com forças policiais, não só no Brasil, mas também no exterior. Hoje eu sou delegado da Fundação Universitária Behavior and Law da Espanha, no Brasil, então nós desenvolvemos muita pesquisa com foco em desenvolver metodologias que possam instrumentalizar, sejam os indivíduos que estão na linha de frente do combate ao crime, seja quando a gente vai para o cenário do interrogatório dentro do ambiente policial, a parte de avaliação de veracidade dentro do contexto judicial, né? Ao inquirir testemunhas, vítimas, réu, enfim. Temos aí toda a parte de instrumentação para auxiliar também no processo de perícia técnica judicial. Então, temos aí uma ampla área de atuação com as ferramentas de avaliação da conduta humana e não verbal. Né? Certo. Anderson, eu fiz questão de deixar um tema bastante aberto para nossa conversa, exatamente porque eu quero saber bastante coisa. Eu tenho certeza que a gente vai depois trabalhar em outras atividades, é uma coisa que interessa muito. Temos 2 colegas juízes aqui nos assistindo, o Max, que trabalha na quinta vara comigo, a Ana Paula, mais colegas se interessaram, vão assistir meu gravado também, então eu tenho milhões de perguntas aqui para te fazer e é um tema que eu gosto muito. A primeira pergunta, né, que eu acho que até já tem a resposta, diz que trabalha há 10 anos. Lie to Me estreou em 2009. Lie to Me te influenciou a procurar esse tipo de aprendizagem, aquela série americana? Para você ter ideia, eu fui conhecer o Lie to Me em 2014. Então, eu não conhecia. É interessante que as pessoas começaram a comentar sobre isso. Lie to Me, Lie to Me. Deixa eu ver o que é isso, né? Eu achei bastante peculiar. O meu trabalho nessa área, ele começou oriundo da segurança da informação. Então, o meu background, ele é de segurança da informação. Então, atuava com desde avaliação forense cibernética, fazia testes de vulnerabilidade nas empresas. Então, tinham muitos projetos de intervenção em cenário de fraude. A minha participação era fazer ali coleta de evidência digital, acessar repositório de banco de dados, enfim, fazer todo a rastreabilidade do cenário da fraude no ambiente digital. E sempre foi um ambiente multidisciplina, né? Então haviam ali profissionais que atuavam junto comigo, de empresas parceiras, né? Que enquanto eu ficava focado ali na parte digital, cibernética,
tinha uma equipe que fazia parte de investigação especial, onde ia fazer background check dos envolvidos, buscar antecedente criminal, se a pessoa tinha alguma ligação comercial que poderia sugerir conflito de interesse, tudo isso, e tinham profissionais que atuavam com a parte de entrevista, né? Então eu achava aquilo super legal, né? Então fui pesquisar, falei, mas como que funciona, como que é, como que não é? E aí eles começaram a comentar sobre as técnicas usadas, as formações que eles tinham. E eu, como bom curioso, né, falei, pô, eu quero aprender alguma coisa disso aí também. Me fala assim para onde eu começo. E foi muito interessante que um deles me sugeriu, falar, você tem que ler esse livro aqui do tal de Paul Ekman, aqui, o cara que fala de expressão facial. Só que esse livro é muito complicado, é muito chato. Vai começar um momento lá que os caras começam a falar de músculo do rosto e umas coisas chatas e maçantes, né? Eu falei, é daí que eu vou ver isso aí, do que se trata, né? Então, quando eu peguei esse livro, né, o primeiro livro que eu li foi o Emotions Revealed, do Ekman. E aí foi aquele eu falei, caramba, que interessante isso, né? E aí eu fui buscando mais e mais informações. E aí o que era, de fato, uma pesquisa por hobby, acabou se aprofundando porque eu fui buscando formações. Falei, onde eu posso aprender isso de fato, né? Para que eu pudesse aplicar na minha área de segurança da informação dentro de um conceito que é conhecido como engenharia social, né? Então, uma grande parte dos testes que eu fazia nas empresas era onde eu ligava para os colaboradores para tentar extrair informação, me passava por outras pessoas, fazia as pessoas revelarem informações confidenciais, enviava material malicioso para as pessoas darem acesso à rede da empresa. Muitas vezes eu ia até o local, vestia um terno, passava lá, cumprimentava as pessoas, tudo bem, estou indo ali falar na sala de reunião. A pessoa só cumprimentava, pode passar. Então eu ia aplicando esses conceitos de comunicação não verbal nesse cenário. Até que fui buscando mais aprimoramento e, de fato, comecei a desenvolver metodologias para que eu pudesse partir para a parte de entrevista, para poder interagir e gerar uma avaliação, de fato, bem sucedida, né? Então, os projetos de entrevista mesmo começaram em 2013, então foi aí onde eu embalei de vez nas formações, né? Então aí fui buscar quem eram as referências no mundo para que eu pudesse me certificar, pudesse chancelar a minha experiência para poder aplicar de uma maneira mais segura, né? Então foi assim o meu começo, né? Foi um começo um pouco diferente, porque a maior parte das pessoas tem expectativa. Tanto que muita gente me procura e fala, mas para eu estudar isso aí eu preciso ter formação em psicologia, psiquiatria, papapá. Meu amigo, a minha área de formação, eu sou formado em matemática. Então, eu adoro essa inflexão de exclamação, essa surpresa. Pô, matemática! É bastante inusitado, né? Então, é um conhecimento que está aí ao alcance de qualquer um e se pode ter infinitos benefícios em aplicá-lo, independente da área que a pessoa atue, né? E eu acredito, Anderson, e tu que estuda isso, tu vai me dizer melhor, mas eu acredito que essa leitura corporal, né, entender a pessoa a partir do que ela está expressando, foi uma coisa que nós perdemos, né? Eu vejo que animais têm isso, né? Os animais, eles conseguem identificar em nós ou nos outros animais, a comunicação deles é por expressão e por linguagem corporal, né? Então, eu acredito que nós, a linguagem oral, né, de certa forma, acabou nos tirando essa percepção do que a pessoa está dizendo, qual é a intenção dela. Eu vejo em algumas situações, em depoimento testemunhal mesmo, que é a minha atividade, eu vejo que a pessoa consegue ver perfeitamente que a pessoa está mentindo, que ela está, mesmo quem não tem essa leitura, mas que ela está a linguagem corporal dela é contrária ao que ela está dizendo,
né? Ela é contraditória. Mas, como a gente tem a linguagem, o que vai para os autos, o que vai para o processo, é o que ela falou, não como ela se expressou, não se ela gaguejou, não se ela tremeu, não se ela olhou para o lado. Né? Então a gente acaba perdendo essa qualidade, esse dom que nós teríamos, que todo o animal tem, de entender o comportamento do outro. O que acontece é que, de fato, nós a todo momento estamos interagindo em uma esfera de comunicação ali, eu diria que mais elevada, né? Porque os indivíduos com quem nós interagimos, eles têm a percepção de nossa comunicação afetiva e não verbal, tanto que nosso primeiro mecanismo de proteção, né, digamos que ele funciona como se fosse um scanner de ameaças. A primeira coisa que nós fazemos ao interagir com o indivíduo, ao passar, ele busca por indícios de que esse indivíduo que está chegando até nós, se ele é uma ameaça ou não, né? Então, o nosso cérebro, ele trabalha principalmente com os extremos. E aí entra aí uma teoria matemática muito bem aplicada nesse conceito comportamental, que é o meio excluído, né? Então, tudo que está no meio, nosso cérebro exclui. Um exemplo disso, se você andar na rua hoje, hoje não, porque você não vai andar na rua e cruzar com centenas de pessoas, né? Vamos cruzar com algumas dezenas. Mas, ao andar na rua, você cruza ali centenas de pessoas num dia. Se um indivíduo se passar por uma ameaça a você sentir que aquele indivíduo, por exemplo, alguém que parece que está vindo em sua direção para te assaltar, você vai guardar aquilo na sua memória emocional e você vai se recordar desse fato para contar amanhã para alguém. Pô, ontem eu estava ali naquela esquina, tinha um camarada ali que ele estava com a mão assim, parecia que ele estava com uma arma, pô, eu fiquei com medo. Porém, você não se lembra de nenhuma das outras pessoas com quem você cruzou na rua. Por quê? O teu cérebro, ele exclui as informações que são neutras, por assim dizer, né? Então, da mesma forma, alguém que seja muito gentil com você num local inusitado, uma pessoa que te tratou de uma forma muito boa, você vai guardar aquilo. Então, nós a todo momento utilizamos isso. O que acontece é que, como toda habilidade, ela precisa ser lapidada, né? Ela precisa ter um embasamento. Então, quando você vai buscar a entender o funcionamento de todo esse arcabouço de manifestações afetivas, você começa a entender e ter uma base de por que algumas coisas acontecem, por que algumas não acontecem, e aí quando você traz para o seu consciente aquilo que está no inconsciente, é que você vai começar a ter um insight maior, né? Certo. Também tu fala sobre. A gente fala geralmente quando a gente fala de. Vamos chamar de detecção de mentira. Aliás, a gente até podia falar sobre isso. É possível detectar mentira? É possível? Existem os sinais da mentira? Vou deixar todo mundo feliz agora, hein? Não é possível. Isso é um mito, tá? Todo mundo, menos os juízes. O juiz queria, a gente queria que crescesse o nariz da testemunha ali para a gente poder resolver. Exato, mas isso é algo, tanto que o Pinóquio ele não nasceu por acaso, né? Já é uma manifestação desde os primórdios da humanidade, a busca pelo engano, a busca pelo indivíduo dissimulado, pelo indivíduo que falseia as informações, porque na maior parte das vezes isso, quando é aplicado, causa danos àquele que foi que deu maior crença, né, que validou as informações falseadas. Então, é um desejo humano muito grande querer saber se a pessoa está mentindo, entre outras coisas, né? O que acontece? Quando se fala de linguagem corporal, né, conduta não verbal, se você pesquisar agora ali no Google, você vai achar ali meia dúzia de
entre aspas, especialistas que vão dizer que sim, dá para detectar mentiras, que tem método infalível, você vai encontrar lá 10 dicas para identificar um mentiroso. Se vocês fizerem isso, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser condenar uma pessoa inocente, porque não existe nariz do Pinóquio, não existe nenhum gesto, nada que entregue o mentiroso. Isso são falácias, né? E é legal porque a primeira coisa que a pessoa ela acredita que ela consegue fazer quando ela começa a estudar a linguagem corporal, ela acha que ela já está desvendando a mente de todo mundo. Ela consegue ler o que as pessoas estão pensando, que ela consegue saber sempre que a pessoa está mentindo, né? Isso aí são os vieses de confirmação, né? Então, não é possível. E aí, o que é possível, então, Anderson? Como eu posso utilizar? Aí é que entram metodologias específicas que devem ser utilizadas com a instrumentação científica apropriada, no contexto apropriado, que é conhecido como análise de credibilidade. A análise de credibilidade, ela é aplicada para que a gente possa buscar indícios de desonestidade, né? E é bem interessante que a pessoa que acredita que dá para detectar mentiras são as que são mais facilmente enganadas. Isso é comprovado cientificamente. Só deixa eu colocar o Max, que eu coloquei aí, ele é meu colega de vara, e há pouco tempo não pouco tempo, ele deu uma decisão que virou notícia porque ele tinha detectado sinais de falta de sinceridade na pessoa. Mas, claro, ele não usou só isso para julgar, né? Na verdade, a partir disso, ele investigou outras situações. E daí, em relação à decisão dele, porque se tornou célebre, né? Um jurista famoso colocou que ele era vidente. Disse, o juiz vidente. Mas não, o Max, ele estuda, não estuda com a profundidade que tu estuda, mas ele estuda também essas situações, e ali ele percebeu que, de fato, não era uma que a testemunha, eu não me lembro nem se era testemunha ou se era a parte, não tinha credibilidade em relação ao que ela estava dizendo. Olha lá, o Max falou que ninguém leu a sentença, ó. Sim, é que no Brasil é muito comum isso, né? O pessoal julga a partir julga a notícia a partir da manchete, né? Então daí ninguém vai ler deixa eu ver a situação. Né? É isso. Olha lá o que o Max falou. Isso é muito importante, fique claro para as pessoas, né? Porque elas veem a notícia, né? E a notícia também é publicada de maneira fantasiosa. No momento eu tive contato com a informação. Porque o juiz detectou a mentira, porque a pessoa coçou o nariz, mexeu a orelha, deu um pulinho, olhou para o lado, olhou para o outro. O que se faz nós temos que confrontar as informações que nós temos com base nas evidências documentais, com os fatos que nós temos à disposição, para entender se a pessoa está caindo em contradição, se ela está agindo de maneira evasiva, né? Então tem tudo isso, né? É por isso que não se pode inferir que a pessoa está mentindo. Isso não existe. Dentro do processo de análise de credibilidade, nós buscamos por o que é chamado de indícios de desonestidade. Esses indícios, eles se manifestam principalmente através dos aspectos linguísticos do indivíduo, né? E aí a comunicação não verbal, as expressões, elas podem agir como um catalisador para entender, por exemplo, o quanto a pessoa se sente emocionalmente com relação àquele tema, né? Então, imagine que o sapo está dentro da panela ali, a água está esquentando, eu preciso ver como ele se comporta enquanto eu estou aumentando a temperatura ou diminuindo, e preciso entender como o fluxo linguístico dele se adapta a toda essa situação. Porque existem certas expectativas e certos marcadores linguísticos que não são esperados de um indivíduo honesto dentro de um depoimento, né? E aí, quando eu percebo esses indícios de desonestidade, aí o que eu faço? Eu vou lá, aponto pro cara, tá mentindo! Não, eu uso isso para confrontar a pessoa
para que eu coloque ela em uma situação de contradição, né? Isso é o que vai evidenciar. Porque, por exemplo, no meu trabalho com a parte de entrevista forense, qual que é o meu objetivo ao entrevistar a pessoa? Se eu entrevisto o suspeito, meu objetivo é conseguir a confissão, né? Eu quero que a pessoa relate os fatos para que ela confesse. Eu não posso subjetivamente acusar a pessoa, falar, olha, o indivíduo não confessou, mas ele puxou a orelha quando eu perguntei se ele era inocente, então isso indica que ele mentiu, então ele é culpado, né? Então, temos diversos indícios que vão vindo à tona conforme nós vamos aplicando a metodologia de questionamento apropriada, a pergunta que eu faço, no momento que eu faço, do modo que eu faço, influencia o meu avaliado, o meu comportamento não verbal influencia ele. Então temos diversos fatores e variáveis aí que precisam ser levadas em consideração. Ah lá, imagina se o cara tem rinite, pronto, né? Começou a mexer, não, porque eu li no livro lá que quando o cara coça o nariz é que ele tá mentindo. Então pronto, já é um mentiroso patológico. Aí funciona também conhecer a linha de base da pessoa também, né? Tem que saber como é que é a pessoa normalmente para saber se ela está tendo uma reação diferente, né? Esse conceito de linha de base, ele é um conceito muito mal formado dentro da análise da conduta humana, porque é meio que impossível você ter uma linha de base da pessoa. Você cria a linha de base dela durante o processo, né? Você é que vai lapidando. Quando você, por exemplo, uma das metodologias que eu mais utilizo dentro da entrevista é você fazer as perguntas que são as perguntas esperadas, né? A pergunta que a pessoa espera que você faça. São perguntas neutras, por assim dizer. Depois eu faço perguntas que são inesperadas e perguntas que têm uma maior incidência para que a pessoa crie aquele choque, né? Então eu vou mesclando tudo isso para entender como a pessoa se comporta enquanto eu vou mudando o cenário proposto. Uma coisa muito comum. Então, por exemplo, se eu pergunto para a pessoa o seguinte, você já foi subornado aqui dentro da empresa? A pessoa responde para mim assim, nunca. Nunca fui subornado. Né? Dentro da análise do conceito linguístico, nunca não é uma negação. É um advérbio temporal, né, que é associado dentro da análise da linguística, considerado algo como qualificador. Mas eu nunca pegaria dinheiro. Eu nunca aceitaria. Eu nunca faria isso. Né? Não é uma negação. É diferente de dizer, eu não fiz isso. Exatamente. Eu não peguei o dinheiro. Eu não peguei nenhum dinheiro. Ou às vezes se indignar ou fingir uma falsa indignação, né? Exato. Se tu então pergunta, temos assim, tu pegou dinheiro? Não peguei. Tu até pode ter uma certa indignação, mas não. É muito comum. É o seguinte: você pegou o dinheiro? Você está dizendo que eu peguei? Você está dizendo que eu roubei? Você está insinuando que eu sou desonesto? Exatamente. Então temos. E na verdade acaba não respondendo, né? Acaba não respondendo. Eu até tenho dentro do meu estudo também tem a questão do respondendo sem responder, né? Pergunta para o preposto. O fulano de tal fazia horas extras. Desculpa que os meus exemplos são todos trabalhistas aqui. Mas fulano de tal pergunta para o representante da empresa. O fulano fazia horas extras? Daí a resposta. A orientação da empresa é para que não se faça horas extras. Bom, não respondeu, né? Aí você pergunta pro cara, você estava na empresa ontem, 8 horas da noite? Aí ele responde assim, o meu horário de trabalho termina às 6. Exatamente. Então, não respondeu. Até pode ser que não seja, né? Até pode ser que não esteja na empresa, que não fizesse horas extras, mas não respondeu, né? Por que não responder? Exato, existe uma dificuldade. Então, existem algumas questões que se analisa dentro do aspecto da credibilidade, é a dificuldade que o indivíduo, dentro da conduta desonesta, tem em negar fatos objetivos. Por quê? Existe uma preocupação latente de que hajam evidências que o comprovem o delito dele. Então, por que o indivíduo culpado, ele tem uma dificuldade muito grande em negar de maneira objetiva, porque ele vai criando um processo de racionalização para que ele possa se justificar depois. Então ele sempre vai deixando
um fio da meada para que ele possa usar para fugir, né? Então, é sempre aquilo, não, mas eu fiz isso porque o meu chefe sempre atrasa o meu pagamento. E aí eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, por isso que eu precisei pegar ali o dinheiro na caixa registradora. Então, tem um psicólogo, o Dan Ariely, tu deve conhecer, que ele fala sobre desonestidade. E daí ele diz, a primeira pessoa que eu tenho que convencer antes de cometer um ato desonesto é a mim mesmo. Então daí vem aquelas frasezinhas padrão, tipo, achado não é roubado. Né? Se não fosse eu, seria outro. Exatamente, poderia ter sido pior. Jorge, mas eu vou te falar um negócio. Isso, inclusive, foge um pouco da percepção padrão das pessoas sobre o tema. A maior parte dos indivíduos que cometem delito, na cabeça deles, eles não estão agindo desonestamente, entendeu? A pessoa, ela não faz coisa errada porque ela é ruim, ela não faz coisa errada porque ela é bandido, porque ela quer fazer coisa errada, né? O que acontece é que nós temos um processo, né, agora estamos entrando bem na minha área de atuação atual, que é a avaliação de integridade ética e moral dos colaboradores da empresa, né, para buscar indivíduos que têm uma tendência comportamental ao delito. E aí depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. O que acontece? Nós temos um processo muito interessante dentro da nossa cabeça que se chama Bounded Ethicality, que seria a nossa eticalidade limitada. Imagine uma régua, essa régua possui ali os seus extremos, e o nosso conceito de moral e ética vem dos valores da nossa criação, dos nossos exemplos, dos indivíduos que ajudaram no processo de formar. Então, por exemplo, para o garoto pobre que nasceu na favela e a única forma que ele tinha de obter sua sobrevivência era com a ajuda do traficante, para ele o traficante é um herói, né? Então ele tem os valores morais diferentes de alguém que teve um desenvolvimento em um ambiente mais sadio, por assim dizer. E aí o que acontece? A nossa régua moral, quando o indivíduo ele comete um delito, a primeira coisa que acontece é ele entra em um processo que é a racionalização, né? Eu vou pegar esse dinheiro aqui, mas eu não estou roubando. Eu estou pegando o que é meu por direito, porque o meu chefe é muito safado, ele fica gastando grana ali com balada, mas atrasa o meu pagamento. Então eu tenho o direito de fazer isso. Então o que nós fazemos internamente? Entramos num processo de racionalização, e esse processo de racionalização, ele visa pegar a nossa régua moral e fazer assim, ó. Opa, o que antes estava fora, agora entrou. Então, a partir de agora, eu vou fazer isso porque eu estou no meu direito. E o que acontece? Se você entrevista uma pessoa dessa, ela não vai dar os sinais de que ela é desonesta, os sinais de que ela roubou. Não, porque na cabeça dela, ela não fez nada de errado. Não, ela não se arrepende. Por que ela vai se arrepender? Ela está no direito dela, né? Então, é preciso que se faça uma avaliação muito criteriosa, e inclusive entendendo aspectos que são associados à personalidade dela, a entender aspectos da percepção moral. Alguns indivíduos têm uma percepção moral mais absolutista, né? Então, por exemplo, o indivíduo absolutista, o certo é o certo, o errado é o errado, não importa a situação, eu vou fazer sempre aquilo que é certo. Se você chegar para esse cara e falar assim, bicho, se você não arrombar o cofre ali e pegar o dinheiro, o cara vai morrer. Ele vai olhar para você e falar, que morra então. Eu não vou fazer nada de errado. Né? Então o absolutista, ele segue... Imperativo categórico do Kant, né? Hã? É o imperativo categórico do Kant. O certo vai ser Exato. O certo sempre. O errado vai ser errado sempre. E aí nós temos outras configurações, né, que podem ser, por exemplo, no extremo oposto ao absolutista, nós temos o relativista. Tudo é relativo. Certo? O que é certo? O que é errado? Não existe certo nem errado. Né? Então temos o contrário, né? São as pessoas que agem de maneira relativa de acordo com seus próprios valores. Eles não seguem uma regra moral estabelecida por
valores de sociedade, religião, cultura e afins, né? Tudo é relativo a ele. Acabam sendo pessoas bastante perigosas, porque quando se relativiza tudo, você tem uma chance muito grande de começar a aceitar coisas que não deveriam ser aceitas. E aí, quando você entra no processo de avaliação, você tem que buscar entender a pessoa que está na sua frente, despido de vieses, né? Tem uma das regras que eu ensino no meu curso de análise do discurso, que é o seguinte: a confiança total no avaliado. Essa é a primeira coisa. A pessoa que está na sua frente, ela tem que gozar de uma confiança total sua, porque somente aí você vai conseguir obter os indícios de maneira correta. Porque se você partir já do que é conhecido como guilt presumption, né, a presunção de culpa, você vai ser guiado por vieses, você vai buscar coisas que você quer ver, né? Quando você age por um viés de confirmação, você vê aquilo que você quer ver. Não sei se você conhece, já ouviu falar do interrogatório Hyde? Sim. O interrogatório é exatamente isso, né? O interrogador presume que a pessoa é culpada e dá algumas saídas. Não, mas tu fez isso porque tu tinha uma intenção boa, tu tá arrependido, né? E acaba criando falsas confissões. E tem um seriado no Netflix que eu acho que é Confissões Falsas Confissões. The Confession Tapes. Confession Tapes, isso aí. Isso. Exatamente usando, eu acho que está até em discussão essa questão do interrogatório Hyde, porque ele acaba criando, a pessoa acaba se sentindo aliviada de confessar alguma coisa para sair daquela pressão, e ela não cometeu o crime, na verdade, né? Ou talvez não tenha cometido. O que acontece, né? Já está um debate há bastante tempo sobre as questões envolvendo o modelo Reid, né? O modelo Reid de 9 passos. Por quê? O interrogatório no modelo Reid ele tem sempre 9 passos. Esses passos eles são seguidos de acordo com o comportamento do interrogado, né? Então, como que se abre o interrogatório no modelo Reid? Você chega para a pessoa e fala assim: o negócio é o seguinte, a gente sabe que foi você, entendeu? A gente tem aqui uma gravação da câmera que pegou você lá, não tem nada, né? O interrogatório Reid ele é baseado em falsas alegações, inclusive. Se você não tem evidência, você forja a evidência e faz a pessoa acreditar. Aí você blefa, né? Só, amigão, o negócio é o seguinte: acabou para você. A gente tem aqui a testemunha que te viu lá, tem a tua impressão digital na porta do carro e tem a câmera da rua que filmou você entrando no carro da pessoa. Então, essa é a sua chance de falar a verdade, né? Eu tô aqui para falar a verdade. Então tem as fases, então, uma delas, inclusive, é muito exaustiva, que é você quebra todo o processo de objeção do interrogado. Você não deixa o interrogado negar. Né? Então você tá lá, a gente sabe que foi você, então confessa aí. Não, mas não foi. Bicho, você não tá entendendo. Você negar vai ser pior para você. Né? A gente já sabe tudo. Então, o que a pessoa que está dentro desse contexto de interrogatório, ela vai começar a ver que ela não tem como sair dali. Tem um caso muito famoso, agora eu não me lembro o nome do rapaz, mas ele foi condenado injustamente porque ele participou de um interrogatório de mais de 12 horas. Ele foi privado de sono, privado de alimentação, e ele confessou um homicídio. Foi condenado à pena de morte. Né? E aí, posteriormente, verificou-se que ele não era o culpado. Né? Acredito que acho que 2 anos depois encontraram o verdadeiro assassino. Mas o que acontece? A pessoa ela vai começar a pensar: o que eu faço agora? Ferrou. Né? Essa é a questão. Tanto que você falou é verdade. A 4ª fase do interrogatório Reid, para você ter uma ideia, é a presunção de culpa caso o interrogado chore. Se a pessoa chorar no interrogatório, presuma culpa. Essa é a regra. Né? E aí, a partir daí, então você tem que fazer o cara chorar. Você tem que fazer a pessoa chorar. Você vai lá, faz ele chorar. A hora que ele chorou, você chega e fala: então, mas eu tô aqui para te ajudar.
Eu sei que você passou por uma situação difícil. Eu talvez na sua situação não teria feito a mesma coisa. Eu teria feito a mesma coisa, né? Não estou aqui para te culpar. Mas você fez isso por quê? Porque você estava passando alguma necessidade ou porque alguém te obrigou? Entende? Você não dá opção. Nas duas, a pessoa é culpada. Né? Nas duas, a pessoa é culpada. Você. É que nem aquela questão do. É que nem aquela questão do Churchill, né? Que o repórter. Um repórter entrevistava o Churchill e cada pergunta o Churchill dava uma resposta longa, né? E o repórter daqui a pouco irritou assim. Ministro, o senhor não pode só responder sim ou não? Daí o Churchill parou, olhou para ele e disse assim, só se tu me responder. A tua mulher ainda grita quando tu bate nela, sim ou não? Né? Que eles chamam da pergunta de duplo vínculo, né? Sim ou não, né? Não quer dizer que ela não grita mais. Ela não grita, mas ela apanha. Não existe alternativo. É conhecido também como estratégia da falácia, da pergunta carregada. Né? Sim. Pergunta carregada, como que é? Você chega no teu amigo e fala assim, e aí, amiga, você ainda está indo para clínica de reabilitação de drogas? Não importa que a pessoa responda. Exatamente. Inclusive nessa, se ela começar a comentar, é pior ainda, né? Então, voltando só para a gente finalizar do método Reed, ele já não é mais um dos métodos, apesar de ainda ser muito procurado, né? Porque a galera lá do Reed Associates, eles estão a todo vapor vendendo curso de interrogatório, as forças policiais ao redor do mundo. Ele é super fechado, né? É difícil de tu ter acesso ao conteúdo dele, né? Só se tu não comprar aquele equipamento, aquele produto ali, tu não sabe muito. Né? A gente tem informações do que ele contém, mas não é mas tem que ter o treinamento específico, né? Exato. Então, hoje, qual é o modelo mais assertivo no que diz respeito à entrevista e também a interrogatório? É o modelo de entrevista cognitivo, né? A entrevista cognitiva, que tem um maior apelo à conexão, ao rapport, o tratamento humanizado. Por quê? Existem evidências científicas que, utilizando uma entrevista cognitiva, existe uma maior facilidade em elicitação de memórias verdadeiras do que em memórias falsas. É claro que é mais recomendada a entrevista cognitiva para vítimas, para testemunhas, né, do que para indivíduos culpados e suspeitos. Porque quando se entra no modelo de interrogatório, existem metodologias que são apropriadas para o interrogatório, porém seguindo como base a entrevista cognitiva. Porém, a abordagem é diferente, né? Você chama o indivíduo para o interrogatório quando você tem já alguma evidência que ligue ele ao delito. Então, por exemplo, tem lá um denunciante no canal de denúncia da empresa que mandou, o fulano lá, todo dia, às 8 da noite, ele vai no almoxarifado, pega um celular que está lá no repositório, coloca na mochila e leva embora. Aí você vai ver, tem lá o horário de saída do cara da empresa naquele horário, você começa a trazer evidências, e aí, quando o indivíduo é denunciado, geralmente qual é o processo? Se chama ele para uma entrevista, e aí busca por esses indícios de que ele não está querendo colaborar, né? O indivíduo não colaborativo é um dos principais indícios de envolvimento dele com a situação investigada, né? Porque a pessoa honesta, a pessoa colaborativa, ela quer elucidar, ela quer auxiliar, ela quer fazer o máximo possível para que não sobre para ela. Fala, você está tendo problema, eu te ajudo aqui, vamos fazer. Obviamente, tudo feito da maneira apropriada. Caso você perceba essa dificuldade em colaborar, essa dificuldade em fornecer informações com um bom nível de qualidade, passa-se então para o interrogatório. Aí o interrogatório, enquanto na entrevista o entrevistador fala 20% e o avaliado fala 80%, no interrogatório o interrogador fala 80% e o avaliado fala 20%. Então,
muda-se um pouco a regra do jogo. Mas o modelo Reed, ele, se eu não me engano, acho que foi em 2014, foi publicado a pesquisa científica onde encontraram cerca de 70% de falsas confissões ao empregar o método Reed de interrogatório. 70% e se eu não me engano, acho que foi o Albert Reed que publicou. Pior do que sortear os culpados. É melhor você jogar moeda, né? Joga moeda, opa, você é culpado, pode ir. Exatamente. Uma outra questão, Anderson. A gente fala em linguagem corporal, a gente falou um pouco de análise do discurso, interrogatório. Quais são as técnicas que tu usa? Quais são as técnicas que existem para esse tipo de investigação? Eu não sei se tu chega a usar o protocolo SCANS dos 6 canais, ou o que tu acha? Não utilizo. Não. Na verdade, essas receitinhas de bolo, elas não funcionam. Né? Essa é a realidade. Né? As receitinhas de bolo, elas são para o indivíduo que está começando a estudar, ele começa a ter uma ideia, fala, opa, que legal, dá para você ver isso. Mas quando você começa a estudar em profundidade, você vê que não, assim, na prática a teoria é outra, né? E aí o que acontece? Existem algumas premissas que você segue por base, né? E se aplica em cada um dos contextos. Por exemplo, se é uma entrevista com um suspeito, a metodologia é uma. Se é entrevista com testemunha, é outra. Com a vítima, é outra. Se é com o adulto, é uma. Se é com o menor de idade, é outra. Então, o que acontece? Você precisa ter na tua bolsa ali, a galerinha aí que tem a minha faixa de idade vai se lembrar disso aqui. Lembra do Gato Félix? Tinha o desenho do Gato Félix? Né, que abre a bolsa lá, ele tinha tudo quanto é ferramenta. Então, o avaliador da conduta humana, ele precisa ter a bolsa do Gato Félix, onde ele vai entender qual o melhor modelo. E, para isso, é preciso que ele conheça o processo de avaliação de cada um desses canais de comunicação afetiva a fundo. Então, temos aqui uma tríade dos principais canais que são utilizados. Léo, Innocent Program, muito bem, isso é precisou criar um programa para ajudar pessoas que foram vítimas de falsas confissões utilizando o método Reid. Você vê como o negócio é tenso. Então, voltando ali, nós temos ali os 3 canais, que são os 3 pilares da avaliação que eu utilizo, que são, primeiro, para fazer a avaliação de credibilidade, para buscar indícios de desonestidade, nós temos o aspecto linguístico. Né? Não é o aspecto verbal, porque não necessariamente é verbalizado. Né? Pode ser, por exemplo, uma carta de confissão, um testemunho escrito. Então, pode ser o verbalizado e pode ser o escrito. O que eu estou analisando é o conteúdo daquilo. Eu estou analisando algo que se chama de metacomunicação. Metacomunicação é a comunicação dentro da comunicação. Então eu vou analisar ali para ver dentro do que ele disse o que ele queria dizer de fato ou não queria dizer. Aí nós temos o principal canal de comunicação das emoções, que é a face, através das microexpressões faciais. Né? As microexpressões que são sinais de repressão emocional. Então, quando eu não quero, não posso ou não devo sentir raiva, a minha raiva é manifestada através de uma microexpressão. Da mesma forma, quando eu não quero, não posso e não devo sentir felicidade, a minha felicidade é demonstrada através de uma microexpressão, que é um movimento facial de intensidade muito vestigial e de uma duração muito pequena. Só para a audiência entender, estamos falando aí de a maior parte das microexpressões espontâneas, elas têm uma duração de 260 a 480 milésimos de segundo. Então é muito pequeno. É uma duração quase de um piscar de olhos. Então a ideia é uma pesquisa feita pelo Instituto Ekman em 2012, viu que apenas uma em cada 400 mil pessoas consegue perceber uma microexpressão sem ter nenhum treinamento.
Então é quase que algo imperceptível. E as microexpressões, elas têm um valor muito grande no que diz respeito à avaliação emocional, porque elas são sinais universais da manifestação das emoções. Então o indivíduo no Brasil, na Argentina, no Japão, na China, na Índia, vai manifestar os recursos emocionais na face de maneira similar. E temos um instrumento científico validado e reconhecido internacionalmente para fazer a quantificação e medição desses movimentos da face, que é chamado de FACS. Saindo da face, nós temos todo o restante do corpo, que é o que é chamado de linguagem corporal. O termo cientificamente mais apropriado é comunicação não verbal, a conduta não verbal. Por quê? A linguagem corporal, ela integra diversas submodalidades de comunicação através dos gestos, os gestos com as mãos, a forma como eu gesticulo, como eu coloco minhas mãos. Tem as posturas, Se o indivíduo ele se posta mais fechado, ou como ele se coloca mais relaxado, Aí nós temos a cinésica, que é o movimento corporal, maneira como o corpo se move durante a comunicação. Nós temos a tacésica, que é o uso dos toques na comunicação, aperto de mão, por exemplo, um tapinha no ombro, um alto toque, Então a tacésica estuda isso. Não confundir com a háptica, A háptica, ela é associada à sensação do toque, Com relação aos nossos sentidos sensoriais. A tacésica não, é o toque propriamente. E aí tem a prosêmica que é as distâncias de comunicação. Agora nós entramos num momento onde a prosêmica é maior, A nossa distância pessoal foi expandida agora. Então, tudo isso, o que nos dá? A expressão facial, ela nos dá a emoção que a pessoa vivencia. A linguagem corporal nos dá uma bússola do estado de humor da pessoa. Se a pessoa se sente mais à vontade, se ela se sente mais confiante, se ela se sente mais sem confiança, mais submissa, mais na defensiva, mais ameaçada. Então, nós temos a emoção, o estado de humor e o conteúdo verbal que traz o processo cognitivo da manifestação das ideias, Como ela estrutura aquele diálogo, como ela orquestra as sentenças, quais são os elementos que ela emprega para defender uma ideia ou comunicar. E existe uma premissa básica dentro da análise investigativa do discurso, que é o indivíduo que comunica uma informação com o objetivo de informar, de auxiliar, de colaborar, ou seja, a comunicação honesta, ela se manifesta dentro dos elementos linguísticos distinto de uma pessoa que quer ocultar informação, manipular o andamento do bate-papo, enfim. Então nós temos que cada um destes canais de comunicação afetiva e de comunicação da nossa comunicação vai nos dar um indício de coisas que estão acontecendo dentro daquela pessoa, de coisas que estão se formando ali durante esse processo de comunicação. E nós vamos nos guiando com base em cada um desses canais para que a gente possa perceber quando algo sai fora do esperado. Então, quando as coisas começam a sair do esperado, então, por exemplo, a pessoa diz que está muito arrependida. Nossa, eu estou muito arrependido. E você vê que a expressão facial dela não é de acordo com uma expressão verdadeira de, por exemplo, tristeza, que é uma das possíveis emoções que a pessoa sente ao dizer que está arrependido. Mas nós conseguimos perceber, por exemplo, quando a pessoa tenta falsificar uma expressão para fingir uma emoção que ela não sente. Isso é um indício de desonestidade. Então é um indício. Legal? Essa pergunta aqui do Max é interessante, porque agora com a questão do afastamento, distanciamento social, a gente está começando a fazer audiências por videoconferência, inclusive da instrução de oitiva de testemunhas.
tu acha que gravar a audiência... Aliás, duas coisas. É possível fazer essa leitura corporal por videoconferência, fazer essa análise do discurso, da coerência, através de videoconferência? Sim, se essa gravação vai ajudar eventualmente um perito ou a revisão dessa incoerência por uma instância superior, ou por um perito, ou por alguém que tenha esse conhecimento? Sim, na verdade a gravação ela auxilia porque você tem a possibilidade de fazer o recall ali das informações e fazer uma análise até em mais profundidade, né? Então facilita. O que acontece é o seguinte, se você me perguntar, Anderson, se eu te der um transcript do depoimento, você consegue analisar alguma coisa? Sim. Se eu te der só a gravação dela, você consegue? Sim. Porém, o que acontece? Eu preciso de recursos. Eu preciso de quanto mais informações, melhor. O primordial é o conteúdo. Eu preciso ter acesso ao conteúdo. Se eu tiver só o transcript, eu consigo fazer uma avaliação e já indicar aspectos que são salientes naquele discurso, né? Quando tem o vídeo, onde eu consigo analisar, por exemplo, a expressão da pessoa, a linguagem corporal dela, você tem mais recursos, você tem mais benefícios. Então, tanto que muitas das entrevistas que eu faço, eu gravo, né? Caso eu necessite fazer uma pesquisa posterior, eu tenho ali a informação guardada para que eu possa validar. E principalmente a hora que eu vou fazer o transcript. Então eu pego ali a gravação, faço o transcript e analiso depois as informações. Por quê? Existem modelos de análise que são qualitativos, existem modelos que são quantitativos. Os modelos quantitativos, eles são muito difíceis de serem feitos em tempo real, né? Tem muita coisa que eu preciso estar atento durante o bate-papo real para ficar, por exemplo, eu não vou conseguir contar quantas vezes ela fez uma autorreferência com o pronome eu e em que momento da sentença ela parou de usar o pronome eu, quantas vezes ela foi usado sem se autorreferenciar, né? Da mesma maneira que fica difícil eu contabilizar a quantidade de verbos, pronomes, advérbios, preposições que tem na sentença ali ao vivo. Então, cada uma das fontes de informação, elas proporcionam uma maior possibilidade de obtenção de informação. Com o advento agora da inteligência artificial, tendo essas informações gravadas, eu consigo abastecer um modelo de inteligência artificial para fazer uma análise de alguns aspectos quantitativos e qualitativos muito interessantes. Por exemplo, a IBM tem o IBM Watson, que utiliza uma análise do modelo de comunicação do indivíduo para traçar um perfil de personalidade dele com base no modelo Big Five, que são os grandes 5 domínios de personalidade do indivíduo. Para você ter uma ideia, com uma base de cerca ali de 600 palavras de um indivíduo que são extraídas de uma comunicação dele, eu já consigo traçar um perfil de personalidade usando a inteligência artificial com cerca de 76% de acurácia. O limite, acho que são 1.200 palavras. Com 1.200 palavras, eu consigo chegar a 92% de acurácia. Então, eu consigo ter um perfil de personalidade bastante forte que ajuda, inclusive, a validar uma perfilação que possa ter sido vinculada anteriormente. Por exemplo, você trabalha com criminal profiling. O criminal profiling tem tudo a ver com a perfilação comportamental. Então, são informações que vão gerando mais benefícios. Quanto mais eu tenho, melhor fica, né? Certo. Pô, Anderson, a gente tem muita coisa ainda para falar, mas a gente está chegando. Mais um bate-papo. Eu acho que já o pessoal já teve o suficiente. Uma coisa que eu queria saber, e eu acho que o pessoal quer saber também, é como é que se pode aprender isso. Eu sei que tu tem cursos, eu fiz o teu curso de microexpressões, terminei agora há pouco. E o pessoal quer saber como é que pode aprender, pode ter, e se precisa estudar muito também, que o pessoal também não tem
tempo para se dedicar tanto, né? Teria cursos, né, para o pessoal ter uma base em relação a isso, né? Conseguir ter alguns fundamentos. Sim, existem diferentes objetivos, né? Então, por exemplo, se você quer, poxa, eu quero ser um perito técnico judicial para fazer análise lá de um depoimento dentro de um processo. Você vai ter que ter um aprofundamento bastante grande. Agora, se você quer aprender para você utilizar no seu dia a dia, para você ter uma melhor comunicação com as pessoas, para você entender as necessidades das pessoas de uma maneira mais clara, você já não precisa ter tanto aprofundamento. Né? Inclusive, essas perguntas que o pessoal está mandando aqui são coisas que a gente pode responder em um outro bate-papo, porque são muito convenientes, né? Essa daqui, ó, como distinguir as expressões da pessoa que está mentindo da pessoa que está nervosa. Já respondo agora, não existe expressão de pessoa que está mentindo. Então, pronto. Começa por aí. E aí, o que acontece? Existem os meus cursos, né? Tem as formações online para quem quer aprender. Tem a formação Practitioner em análise de microexpressões, o Practitioner em análise de linguagem corporal, e agora eu vou ter a nova formação em análise investigativa do discurso. Então, primeira coisa, eu quero convidar todos vocês que estão assistindo, a partir da próxima segunda-feira, dia 6, eu vou começar o meu primeiro workshop de análise investigativa do discurso. Vão ser 4 aulas, 3 lives na semana, né? E mais uma aula na outra semana, onde eu vou ensinar como funciona a análise investigativa do discurso, o que ela traz de benefício. Eu vou dar uma aula para que vocês já possam aprender a usar, né? Vocês já entendam como funciona a análise. Vão fazer um estudo de caso real, para vocês verem como que é dentro ali dessa análise, para eu identificar, por exemplo, os indícios de que a pessoa está sendo desonesta. Como que eu acho isso? O que isso quer dizer? Como que eu analiso, né? Então, vai ser uma semana de aprendizado. Isso tudo vai ser gratuito, tá? Vai estar disponível para vocês. Quem quiser participar, estão abertas ainda as inscrições. Basta você acessar aí, analisedodiscurso.com.br. Então, basta você acessar, faz a sua inscrição, você vai receber eu vou botar depois na descrição o linkzinho para ti. Legal, coloca lá. E aí, você se inscrevendo, você garante aí o teu assento aí no nosso evento. Vou fornecer um certificado de conclusão para quem participar de todas as aulas, né? Então, eu convido vocês a participarem. Vai ser muito legal. A partir de segunda-feira. Isso. Já se inscreve agora para receber as notificações. As aulas, elas vão ser na segunda, na quarta, na sexta. Então, vai ser dia 6, dia 8, dia 10 e dia 13, a partir das 8h30 da noite. Então, vamos fazer uma live, vai ser um bate-papo. Eu vou mostrar o conteúdo, vou responder as perguntas, né? E vai ser muito legal, vai ser um bate-papo bastante dinâmico, com muita informação, para que vocês já possam conhecer e aplicar na prática alguns conceitos, né? E vai ser no Instagram, no YouTube? Então, eu preparei um ambiente específico para isso. Se inscreve lá e daí vai receber as informações, é isso? Isso. Tanto que quem não se inscrever não vai conseguir assistir às aulas, né? Então vai estar lá numa área de membros específica para quem for participar, né? E também já quero deixar aqui o convite para quem quiser fazer o curso gratuito de introdução em microexpressões. Vai estar disponível também para vocês. Basta acessar cursos.andersontamborim.com e você pode se inscrever e já começar a entender como funciona esse processo de análise da expressão facial, totalmente gratuito, né? Então, tá o convite para vocês do workshop a partir da semana que vem, a partir do dia 6 de julho. Se inscreva, analisedodiscurso.com.br, e fica o convite para participar do curso de introdução em microexpressões. Tá bom? São todos muito bem-vindos. Muito obrigado. O curso é recomendadíssimo. Eu vou fazer também o curso, inclusive, vou acompanhar também, né? Eu acho que
nós temos, infelizmente, a gente não tem essa formação nem na faculdade, nem nas escolas de formação. Hoje em dia, o pessoal já começa a se preocupar um pouco mais com isso, mas não em profundidade. Então, eu acho bem importante e, com certeza, vou fazer e vou recomendar. Depois tu me manda pelo WhatsApp, que eu vou botar na descrição do vídeo. E te agradeço muito e vamos fazer uma próxima, né? Depois desse teu lançamento, da maratona aí, vamos fazer uma outra live aí com perguntas e respostas, mais de um tema mais específico. Vamos escolher um tema desse para a gente estudar. Te agradeço. Combinadíssimo. Obrigado pela disposição. A satisfação foi minha, foi um bom momento aqui de compartilhar, as pessoas com perguntas super pertinentes, muito participativas, isso é ótimo. Jorge, agradeço aí a participação, o convite para participar com você. Estou aí à disposição para que a gente possa fazer um novo bate-papo, trazendo aí. Só que agora vamos escolher um temazinho, que hoje a gente abriu o guarda-chuva, né? Foi muito legal. Exatamente, fazer esse brainstorming para o pessoal ficar curioso em relação às coisas. Muito obrigado, boa noite, e depois leiam nos comentários aqui que vai estar todos os dados do curso do Anderson. Grande abraço, Anderson, boa noite para todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.